Miqueias, capítulo 6, o versículo 3 que nós lemos, começa assim: Povo meu, o que te fiz? Com que foi que eu te enfadei? Responde-me. A sensação clara e nítida que passa, quando nós olhamos o contexto histórico, é que a nação de Israel, Judá, não estava mais feliz em servir a Deus. Haviam perdido a alegria de servir a Deus. Serviam a Deus, ainda serviam a Deus, mais por medo e por obrigação, mais por medo do que é que poderia lhes acontecer, do que propriamente com gratidão, contentamento e alegria no coração. E isso me traz à memória um outro ancião, o irmão Euclides, que sempre que a gente se encontrava com ele, nos seus 90 e tantos anos de idade, o irmão Euclides sempre expressava a alegria de servir ao Senhor. E ele dizia que servir a Deus, nós devemos servi-lo com alegria, e não como pau de arrasto, ou seja, arrastado, na base da obrigação. E Deus então pergunta: mas o que foi que eu fiz para vocês? Por que vocês estão enfadados? Os irmãos sabem o que é enfadado? Cansado, com enfado, né? Enjoado. Era assim que o povo se sentia em relação a Deus, em relação a servir a Deus. E eu fico pensando nessas coisas porque Deus conhece o coração de cada um de nós. Deus sabe se nós o servimos com alegria. Deus sabe se nós o servimos por causa do medo. Deus sabe se nós o servimos com segundas intenções. Deus sabe se nós o servimos por interesses. Jesus, ele multiplica os pães e no outro dia tinha uma multidão atrás dele. Aí Jesus fala para eles: olha, vocês vieram atrás de mim, não é por aquilo que eu sou, mas é porque vocês encheram a barriga. Ou seja, uma busca de Jesus, uma busca de Deus, não por aquilo que Deus é, mas por aquilo que Deus podia fazer por eles. E esse é o questionamento que Deus está fazendo. E ao longo desses versículos que nós lemos, surge aqui uma pergunta: como é que eu posso viver uma vida agradável a Deus? Como é que eu posso viver e conduzir a minha vida de modo agradável a Deus? Esse povo estava cansado, enfadado, servindo a Deus mais por obrigação do que por alegria. Não havia mais aquele entusiasmo, aquela chama ardente dentro do coração, de alegria em Deus, de alegria nas coisas de Deus, de alegria no caminho de Deus, de alegria na vontade de Deus. Era peso, era fardo, era cansaço, era fadiga. Mas como é que eu posso viver uma vida agradável a Deus? Versículo 6, eu gostaria que vocês mantivessem as suas Bíblias abertas, em Miqueias capítulo 6, a partir do versículo 3. Então Deus usa o profeta Miqueias e Deus diz: meu povo, o que eu fiz para vocês? Por que vocês estão assim tão enfadados, cansados, fadigados, aborrecidos, sem alegria na relação comigo, no serviço, no meu caminho, na minha vontade e assim por diante? E Deus
expressa historicamente tudo aquilo que ele fez a favor desse povo. Eu te fiz sair do Egito, eu cuidei de vocês no deserto, eu os libertei da escravidão, eu dei para vocês as melhores pessoas para conduzi-los, livrei das armadilhas das outras pessoas. Aí vem a pergunta: bom, se é para eu servir a Deus, se é para eu fazer a vontade de Deus e buscar agradá-lo, como é que eu posso agradar a Deus? Com que me apresentarei diante do Senhor? Virei perante Ele com holocaustos? Eu quero agradar a Deus. Como é que as pessoas agradavam a Deus no Antigo Testamento? Como que era o culto no Antigo Testamento? O culto era realizado através de sacrifícios de animais que as pessoas levavam até o templo. E ficava na cabeça delas que quanto mais animais, quanto mais sacrifícios fizessem, mais agradáveis e aceitáveis seriam diante de Deus. Aí nós descobrimos que é muito fácil trocar a essência pela forma. No fundo, eles estavam aborrecidos com Deus, com o caminho de Deus, não tinham alegria em servir a Deus, mas continuavam fazendo as coisas de um modo mecânico. Ora, se para cultuar a Deus eu vou cultuá-lo levando animais, tudo bem, isso não é problema para mim. Como que eu vou me apresentar? Como é que eu vou agradar a Deus? Com bezerros? Com holocaustos? Porventura, agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros? De 10.000 ribeiros de azeite? Vou dar o meu primogênito pela minha transgressão, fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma? Afinal de contas, como é que eu posso agradar a Deus? Esse é um ponto que Jesus bateu muito com os fariseus religiosos legalistas, que serviam a Deus, não por aquilo que Deus era, que faziam os ritos mecanicamente, mas com o coração completamente longe de Deus. O coração já estava distante de Deus há muito tempo, mas continuavam indo ao templo, levando os carneiros, levando o azeite, fazendo o sacrifício de holocausto, de ações de graça, sacrifício pela culpa, mas tudo mecanicamente, sem alegria no coração, sem ser por isso agradáveis a Deus. Como é que eu vou agradar a Deus? Holocaustos? Vou levar os bezerrinhos mais novos, mais inocentes? Vou levar milhares de carneiros, como fez Davi e Salomão, mataram milhares e milhares de carneiros e animais em sacrifício a Deus? É isso que agrada a Deus? Eles mantiveram a forma e perderam a essência. Jesus disse: olha, vocês são tão legalistas que vocês dão o dízimo até do endro e do cominho, mas esqueceram das coisas mais importantes da lei, que é a justiça e a misericórdia. É possível fazer as coisas para Deus, em nome de Deus, mas com o coração fora de Deus. É possível falar em Deus, em nome de Deus, mas o coração não ser de Deus. É possível sacrificar milhares e milhares de animais, mas o coração jamais está disposto a fazer qualquer sacrifício a Deus e por Deus. Ele te declarou, ó homem,
o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Forma, ritos, costumes, animais, azeite, dízimo, oferta, tudo isso é importante. Mas se o coração for de Deus, se o coração for rendido ao Senhor, se o coração se alegrar em Deus e praticar aquilo que mais importa para Deus, o Senhor te declarou o que é que Ele pede de ti. E o que é que Ele pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Era possível sacrificar e não ter essas coisas dentro do coração. Praticar a justiça não é na relação com Deus. Pratica-se a justiça na relação com o outro. É quando nós fazemos ao outro aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. É quando nós respeitamos o outro da forma como nós gostaríamos de ser respeitados. É quando nós tratamos o outro exatamente da mesma medida que nós queremos ser tratados. Deus é justiça. Deus ama a justiça. E Paulo, num momento assim muito difícil da vida dele, perseguido de todos os lados, sofrendo perseguições no físico, na alma, contra o trabalho que ele realizava, ele chega num momento e diz: olha, eu fico tranquilo, porque o firme fundamento de Deus continua tendo este selo. O Senhor conhece os seus, mas aquele que professa o nome do Senhor, aparte-se da injustiça. É contraditório e nega a fé alguém dizer que é do Senhor, que foi iluminado pelo Senhor, que foi alcançado pelo Senhor, mas que ama a injustiça, que vive na injustiça e que pratica a injustiça. O firme fundamento de Deus tem este selo, continua tendo este selo. Deus sabe quem é dele. Deus sabe, mas eu não sei. Deus sabe, mas você não sabe. E como é que eu posso saber? Como é que essa iluminação de Deus, como é que essa graça de Deus, como é que esse pertencimento a Deus pode se manifestar de forma visível e reconhecível pelos outros? Pela prática da justiça. Prática da justiça na maneira como eu trato os outros, na forma como eu me relaciono com os outros, em todos os aspectos. O que é que o Senhor pede de ti, ó homem? Quer viver de um modo agradável a Deus? Não é pelos ritos, não é pela quantidade de bezerros, não é pela quantidade de azeite. Eu poderia dar milhares de ribeiros de azeite para Deus, poderia dar 10 milhares de cordeiros para Deus, mas se o meu coração for iníquo, se o meu coração for injusto, se a iniquidade e a injustiça habitar no meu coração, eu sou desagradável a Deus. Por que vocês perderam o rumo do caminho de Deus e não se alegram mais no caminho de Deus? E continuam fazendo sacrifícios e mais sacrifícios? É porque vocês esqueceram daquilo que Ele declarou, que é bom, a essência da lei, a essência da vida com Deus. É a prática da justiça. Deus é justiça. Deus ama a justiça. E quem é de Deus,
aparte-se de toda injustiça. Qualquer forma, qualquer manifestação de pecado é injustiça. Pecado é injustiça. Injustiça é pecado. Qualquer forma de fraudar, qualquer forma de diminuir, qualquer forma de machucar, judiar, seja lá o que for em relação ao outro, é injustiça, é iniquidade e é desagradável a Deus. Praticar a justiça, que mais? Amar a misericórdia, que pratiques a justiça e ames a misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, por quê? Porque alcançarão misericórdia. Sede misericordiosos como misericordioso é. Sede misericordiosos como misericordioso é o vosso Pai Celestial. Deus é misericordioso. Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Isso é uma coisa que agrada profundamente a Deus. Isso agrada a Deus, a prática, o amor da misericórdia. Tem gente que é extremamente justo. Ele é justo, ele é reto, ele não pratica injustiça, graças a Deus por isso, ele paga as continhas dele em dia, não fica devendo nada para ninguém, não passa a perna em ninguém, é um primor de justiça. Mas por causa disso, ele é apegado ao direito dele e acha que todo mundo também tem que agir com ele da mesma forma e na mesma justiça com que ele age. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes o outro tropeça e peca contra nós. Aí é o momento de mostrar a misericórdia. Ames a misericórdia. Eu gostei e gosto muito daquela definição que o Edson Teixeira dá para a misericórdia. Vocês se lembram? Qual que é a definição que ele dá para a misericórdia? Qual que é? Exatamente, né? Misericórdia. Então, misericórdia é uma palavra composta, formada por miséria e córdia, cardia, né? De coração. Deus tem misericórdia de nós porque a nossa miséria toca as cordas do coração de Deus. Ser misericordioso é quando nós somos tocados pela miséria e pela dor do outro. Misericórdia é diferente de pena. Por que que é diferente? A misericórdia, a compaixão, pena é um sentimento de diminuir o outro. Coitado, que pena. E a gente não faz nada, não esboça nenhuma reação, mas quando se tem misericórdia, sente a dor no coração, pela miséria do outro, mas é uma dor que constrói, é uma dor que edifica, não é uma dor, um sentimento que destrói. Pratiques a justiça, ames a misericórdia, é ser tocado no coração pela miséria do outro, assim como o coração de Deus é tocado pela nossa miséria. Isso aqui também funciona com aquele versículo que Jesus disse, né? Eis que o meu servo não vai gritar pelas ruas, não vai esmagar a cana quebrada, que mais? Nem
apagar o pavio que fumega. O que é esmagar a cana quebrada? É quando alguém já está quebrado, mas se tiver um pouquinho de paciência, a semelhança de uma cana, de um caniço, se você juntar as partes quebradas, pegar um cordão e ligar, amarrar, passar o cordão, aquele caniço vai sobreviver. Ele ainda vai prestar para alguma coisa. Ele ainda vai frutificar. Mas se a gente chegar, olhar o caniço quebrado, falar, isso não presta para mais nada, e acabar de espatifar, é falta de misericórdia. Eu amo essa perspectiva evangélica, da possibilidade da reconstrução da vida do outro através de nós. Eu amo o fato de que Deus pode usar as nossas vidas em misericórdia para ligar a vida dos outros, para edificar a vida dos outros, para construir a vida dos outros. Jesus fez isso conosco, Jesus faz isso o tempo inteiro. Não esmaga a cana quebrada, nem apaga o pavio que fumega. Alguém aqui já teve lamparina em casa? Já, irmã Elza? Só nós dois, né, irmã Elza? Não, tem mais gente aqui, né? A lamparina tinha aquele paviozinho, né? E quando o querosene ou azeite, dependendo, ia acabando, o azeite ia acabando, então, ou você colocava mais azeite, ou você apagava aquele pavio. É extraordinário, é maravilhoso, é celestial. Quando chega alguém para nós, como um paviozinho que está bruxuleante, você percebe que o óleozinho está assim, sabe, no final, vai apagar. Aí Deus te dá graça e você deita azeite naquela lamparina, e aquele pavio acende de novo, a pessoa se reanima e ganha entusiasmo pela vida, né? Tem vendo? A figura tem que puxar o pavio para cima e colocar azeite, né, na vasilhazinha ali para poder acender a luz, né? Eu estava ouvindo um discurso de um colega certa vez, um político, e ele vivendo muita pressão, aquelas pressões político-partidárias, e ele disse o seguinte: para minha luz brilhar, eu não preciso apagar a luz dos outros. Não é verdade? Para minha luz brilhar, eu não tenho que apagar a luz do outro, né? Se eu acender a luz do outro, o brilho vai ser muito maior. Então, pratiques a justiça, ame a misericórdia. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E o que mais? Pratiques a justiça, ames a misericórdia, e o que mais? Poucas coisas são tão mal compreendidas quanto humildade. A gente acha que humildade é ser pobre, né? O irmão é tão humilde, porque é pobre. Mas é um pobre que tem uma soberba e uma arrogância de um tamanho do ano. O ego dele mal cabe dentro do peito. Humildade não tem nada a ver com pobreza. Tem pobre, às vezes até pessoas miseráveis, que são extremamente orgulhosas e às vezes estão até naquela situação por causa do orgulho. O fato é que a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dispensa graça ao humilde. Deus escolheu as coisas humildes desse mundo. As humildes, simples, e rejeitou as altivas. Está escrito. O que é a humildade, então? Andes humildemente com o Senhor teu Deus. O que é andar humilde com o Senhor teu Deus? Obediência, dependência.
termo certo, acho que mais propício é a dependência. É depender de Deus. O contrário da dependência de Deus é a arrogância. O contrário dessa rendição em todas as coisas e em todas as situações é a arrogância. Deus resiste ao soberbo, Deus resiste ao arrogante, mas dá graça aos humildes. Deus se agrada em derramar graça sobre os humildes. Ele te ensinou, Deus te ensinou, ó homem, o que é bom. Ele te ensinou o que é que Ele pede de ti. É simples. 3 coisas. Pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Praticar a justiça é na relação com o meu próximo. Amar a misericórdia é na relação com quem? Com Deus, com o meu próximo, com o meu próximo. E andar humildemente aqui está muito claro, andes humildemente com o teu Deus. Dependência de Deus, contentamento. Contentamento é uma das maiores provas de humildade. Por quê? Oi? Gratidão. Quem tem o coração cheio de contentamento, ele tem aquele sentimento que é o contrário do versículo 3. O versículo 3 está assim: povo meu, o que eu te fiz? Povo meu, em que eu te enfadei? O contentamento nos dá aquele sentimento de alma cheia, de coração pleno. Quem tem o Senhor como pastor está pleno. Se o Senhor é o pastor da nossa vida, acabou. O que mais que eu preciso? O que mais que eu espero da vida? Ele é o meu pastor, o Senhor, Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há. É o meu pastor. Eu fico pensando, Davi, cuidando daquelas ovelhas, se eu cuido tão bem dessas ovelhas, imagine Deus, como é que Deus não cuida de mim? Contentamento. Exige do nosso coração humildade. Porque senão nós vamos estar sempre achando que estamos aquém. Nós sempre vamos estar achando que tem algo mais que eu estou perdendo, que eu estou precisando alcançar, que eu tenho que ganhar, que eu tenho que chegar. Mas o contentamento me dá essa sensação de plenitude, de coração cheio, que me leva a agradecer e ter um coração grato a Deus, sempre, em todo o tempo, em qualquer lugar, em qualquer situação. 3 coisas. Pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Gratidão, dependência. Já recebi mais do que eu mereço. Muito mais do que eu mereço. É o filho pródigo. O filho pródigo, ele fica assim, tão contente, mas tão contente de voltar para casa, de ser recebido pelo pai, que ele fala para o pai: pai, deixa eu ser um escravo do Senhor. Se eu for um escravo do Senhor por tudo que eu fiz de besteira, de ofensa, o tanto que eu te ofendi, se o Senhor me aceitar como escravo, eu estou mais do que satisfeito. E o pai vira para ele: não, você não é escravo, você é meu filho. E ele vira para o pai: mas se o Senhor me deixar ser apenas um escravo, para mim está passando de bom.
é aquele centurião que pede os judeus para falar com Jesus acerca do servo dele que está doente. Ele é uma autoridade, ele é respeitado. Mas quando Jesus vem vindo para a casa dele, ele diz: Senhor, eu não fui ter contigo porque eu não me achei digno de ir até o Senhor. E sou um homem de autoridade e sujeito à autoridade, e sei que tudo quanto o Senhor disser vai acontecer. Ou seja, é uma postura de coração. É o que eu estou dizendo para os irmãos, é coração. É a essência da lei. Eles estavam muito focados na quantidade de bezerro, na quantidade de azeite, nos animais, e estavam esquecendo do coração, que é a coisa mais importante. Contentamento é coisa do coração. Tem gente que vai passar a vida inteira, a vida toda, em sequidão de estio. Nunca vai entrar nos mananciais de Deus, porque o coração dele é uma peneira, o coração é esburacado. Toda a graça que Deus joga ali, vaza. Mas quando o meu coração é cheio do contentamento, a graça de Deus cai nele, e eu ando humilde, contente, feliz, alegre, servindo a Deus com toda a alegria do meu coração. Ah, está difícil, está mesmo, mas a graça de Deus é maior do que a minha dificuldade. Mas a minha situação, parece que a situação agora me pegou de empreitada. É verdade, sua situação está ruim. Mas imagina se Deus não estivesse na sua vida. Imagina se Cristo não estivesse nesse barco. É verdade, o barquinho não afundou porque Jesus está no barco, o Senhor está no barco. E se andar humildemente com o Senhor. Um coração pleno, cheio de contentamento, dependente de Deus. Ô João, o negócio para nós agora ficou ruim, hein, João? Você foi falar desse Jesus aí, agora todo mundo vai atrás dele, nós estamos aqui às moscas, não batizamos mais ninguém, nosso ministério, João, foi por água abaixo. O homem não pode receber coisa alguma se dos céus não lhe for dado. A minha porção, ela vem dos céus. A minha vida, quem está conduzindo, é os céus, é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Mas como é que eu posso viver uma vida agradável ao Senhor? Coração convertido, que ama a justiça, coração tocado pela misericórdia de Deus, que é misericordioso, humilde, cheio de contentamento, de gratidão, de verdade mesmo, não é de boca para fora. Como é que você está, irmão? Melhor do que eu mereço, mas é só daqui para fora, né? Desceu um pouquinho para baixo, não é nada disso, a conversa é fiada. Mas quando o coração está humilde, né, e cheio do contentamento, da gratidão de Deus, a graça transborda na cara e na face da pessoa, né? É visível. Humildade não é aquela cara acabrunhada, triste, muito pelo contrário. Humildade é ter coração alegre, feliz, aceitando a porção que Deus está te dispensando nesse tempo, nessa hora, nesse momento. Eu já recebi tanto bem de Deus. Será que eu não poderia receber também as dificuldades? Isso é humildade. Vem de Deus. Tudo que me acontece procede do Senhor. Passa por Ele. Isso é contentamento. Isso é um coração humilde diante do Senhor. Vamos orar?